Olá galera, meu nome é Marcos, essa é a correção comentada do simulado Enem do Colégio Antares. Vamos para as questões. Essa questão, esse texto cita estratégias para reduzir ferros nas provas de química, fita de magnésio no bolso traseiro da calça, resolve. Há um trocadilho, há uma brincadeira entre a capacidade e o potencial de redução do ferro, do magnésio, com as notas baixas nas provas de química. Tá. O texto ainda cita uma tabela, o texto dá uma tabela com as médias, com as reduções. E aí nós temos o seguinte, a questão em si fala, com referência às informações do texto e os seus conhecimentos em química, a alternativa que apresenta a ordem correta do potencial de redução dos elementos, dentro das alternativas, o que nós temos? Destaque importante para o texto está, a presença do magnésio no bolso traseiro tem um efeito indubitavelmente positivo na redução do ferro nas provas de química. Ou seja, o ferro é um elemento que pode ser reduzido na presença do magnésio, como também pode ser reduzido na presença do zinco. O zinco é menos eficiente nessa redução do que o magnésio, pelas informações do texto. Então nós temos a equação que representa a redução do ferro, ferro 2+, se reduzindo a ferro 0, ganhando então 2 elétrons. Temos aqui a redução do ferro na presença do zinco e temos aqui a redução do ferro na presença do magnésio. Como o texto cita que o magnésio é mais eficiente do que o zinco, portanto nós temos que o magnésio tem um menor potencial de redução do que o zinco, do que o ferro, certo? Então a alternativa seria a C. A questão 62 ainda envolve o mesmo texto, tá? Só que aqui ele fala o seguinte, supondo que o cátion da questão, que o ferro na questão, seja correspondente ao cátion ferro 3+, tá? Considerando ainda que a reação tenha um rendimento de 100%, qual dos dois metais conseguiria reduzir uma maior quantidade de ferro em massa, tá? Uma quantidade aproximada. Portanto, quem é mais eficiente nessa redução? O magnésio ou o zinco? Nós já vimos na questão anterior que é o magnésio, mas vamos ver em questão de massa, qual dos dois consegue uma maior massa, reduzir uma maior massa. O texto cita, um outro fragmento do texto cita que nós temos 1 grama de magnésio e 1 grama de zinco. Tá? Supondo então que o ferro seja o ferro 3+, o que nós temos? A reação entre o ferro e o zinco, ferro 3 e o zinco, a redução do ferro 3, ferro 3+, mais 3 elétrons, formando ferro 0, a equação de redução, zinco 0, formando zinco 2+, mais 2 elétrons, uma equação de oxidação, tá? O que nós temos aqui? Como eu tenho 2 elétrons aqui e 3 elétrons aqui, eu preciso balancear a equação. Então, multiplicando a equação de cima por 2 e a equação de baixo por 3, nós temos igualado a quantidade de elétrons. 6 elétrons aqui, 6 elétrons aqui. Portanto, nós podemos sumir com a quantidade de elétrons, simplificar esses elétrons e, somando tudo, nós temos a equação global da reação. Ferro 3+, 2 ferros 3+, mais 3 zinco, formando 2 ferros 0, mais 3 zinco 2+. Essa é a equação que representa a redução do ferro 3 na presença do zinco. Calculando então a massa de ferro reduzida pelo zinco, a equação do item anterior, nós temos o quê? 2 mols de ferro para 3 mols de zinco. Como é dado que a massa molar do ferro é 56 gramas por mol, 2 mols corresponde a 2 vezes 56. Do zinco, 3 vezes 65. O que nós temos? Para 1 grama de zinco, X gramas de ferro serão reduzidos. Portanto, a massa equivalente a
0,57 gramas de ferro reduzido por 1 grama de zinco. Essa é a quantidade. Como o magnésio vai formar também magnésio 2+, a oxidação do magnésio gera o cátion magnésio 2+, a equação é a mesma. 2 mols para 3 mols, a mesma proporção, 2 vezes 56 gramas para 3 vezes 24 gramas, que é a massa molar do magnésio. Portanto, para 1 grama de magnésio, nós temos X gramas. Efetuando o cálculo, nós vamos ter que 1,56 gramas de ferro são reduzidos por 1 grama de magnésio. Portanto, essa é a quantidade, o que nos diz que a alternativa correta é a alternativa E. A questão 63 fala da síntese da amônia. Tá? Então, nós temos aqui um dado importante, é que o ΔH da amônia, dessa reação de formação da amônia, é menor do que zero, portanto, essa reação é uma reação exotérmica, libera energia, e eu estou querendo saber, então, como é que funciona o aumento da temperatura nesse equilíbrio químico. Essa equação de formação da amônia, ela é exotérmica no sentido de formação da amônia, ΔH menor que zero. Então, o aumento da temperatura vai favorecer o lado endotérmico da reação, portanto, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda. Então, a alternativa que diz é a B, uma reação no sentido direto, ela é exotérmica, o equilíbrio se deslocaria para a esquerda, diminuindo então a produção de amônia, diminuindo o rendimento da amônia. Essa questão 64 é uma questão que fala do álcool polivinílico, um polímero, tá? E ele fala da ação adesiva desse polímero, em qual desses materiais o álcool polivinílico como adesivo seria mais eficiente. Então, e qual é o tipo de interação intermolecular que vai ocorrer entre o álcool polivinílico e esse material? Nós temos aqui grupos OH no álcool polivinílico que vão fazer ligações de hidrogênio. Nós temos aqui grupos OH na celulose que também vão fazer ligações de hidrogênio. Portanto, eu tenho aqui a presença das interações do tipo ligação de hidrogênio e a celulose é o melhor material. O que corresponde para mim à alternativa B, tá? Celulose e ligação de hidrogênio. A próxima questão é uma questão que fala do lixo doméstico, dos plásticos, dos polímeros presentes no lixo doméstico, e eu tenho então o PP, o PE, o PS, o PET e o PVC, tá? Como material. Eu tenho aqui então algumas soluções, tá? Como meio de separação desses materiais. Tenho aqui uma curva de concentração de duas soluções, cloreto de césio e 2-propanol. E tenho a densidade em relação à concentração. O que é que eu tenho? Esse é o meu polímero, essa é a minha curva de concentração. Eu tenho, então, um tanque 1, onde eu vou colocar água e tem densidade igual a 1. Nesse caso aqui, a água ela tem maior densidade que o PP e que o PE. E tem menor densidade do que o PS, o PET e o PVC. Então, separará aqui o PP e o PE do PS, do PET e do PVC. As frações A e B são encaminhadas para dois tanques, o tanque 2 e o tanque 3, onde eu tenho então 2-propanol, 3,2 mols por litro, e no tanque 3, cloreto de césio, 3 mols por litro. Portanto, olhando a solução aqui, 3,2 mols por litro no gráfico, eu vou conseguir achar a densidade, descobrir a densidade dessa solução. Essa solução tem densidade 0,95 gramas por centímetro cúbico. Então, eu vou conseguir separar aqui o PP do PE. Então, essa densidade ocorre aqui, então, a separação do PP e do PE. No tanque 3, eu tenho, então, o quê? O cloreto de césio, que vai dar uma densidade por volta de
1,38 gramas por centímetro cúbico. Portanto, eu vou conseguir separar frações dos outros lados, dos outros dois. PS e PET e PVC. Então, eu tenho na sequência C, D, E e F. Esses são os polímeros. A alternativa que indica isso é a alternativa E. A questão 66 fala de uma placa metálica, certo? Colocada numa solução de sulfato de níquel 2, onde eu tenho a passagem de uma corrente elétrica de 2 amperes pelo tempo de 1 hora, 20 minutos e 25 segundos. Tá? E o exercício quer saber qual é a massa de níquel metálico que foi depositado sobre essa placa. Então eu tenho que a redução do níquel metálico, que é ele quem vai sofrer redução, está aí pela equação, eu tenho a proporção de 1 mol de níquel para 2 mols de elétrons, 57 gramas, que corresponde a 1 mol de níquel, para 2 mols de elétrons, 2 mols de elétrons, 2 vezes 96.500 coulombs. 96.500 coulombs é a capacidade de carga, quantidade de carga necessária para 1 mol de elétrons. Portanto, calculando aqui a quantidade de carga que passou por essa célula, nós vamos ter que 1 hora, 20 minutos e 25 segundos correspondem a 4.825 segundos. Calculando a quantidade de carga que passou pela célula, vai dar 9.650 coulombs. Portanto, eu consigo determinar a massa de níquel, que é equivalente a 2,85 gramas, correspondente à alternativa E. A questão 67, ela vai falar de acidente que ocorreu na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, onde ocorreu explosões por consequência de liberação de gás. E ele pergunta qual é o gás responsável por essas explosões e, do ponto de vista biológico, como é que esse gás é formado. Então, o que a gente tem? O gás formado é o gás metano, CH4, e ele é formado por decomposição anaeróbia, decomposição na ausência de oxigênio. Portanto, eu tenho aqui a alternativa C, o gás metano formado por decomposição anaeróbia. A questão seguinte, ela vai falar da reutilização de biomassa, da combustão de biomassa como fonte de energia, do uso de biomassa como fonte de energia. Então, a gente tem um dado importante aqui, que de 3 a 4 mil toneladas por dia sendo liberadas, sendo que de 180 a 240 corresponde à biomassa. E é uma biomassa que origina combustível sólido de alta qualidade, cerca de 17 megajoules por quilo. Essas são as informações importantes do texto. Então, considerando que a quantidade máxima de biomassa produzida, o potencial energético estimado é da ordem de... Então, olhando aqui, eu tenho o quê? 2,4 vezes 10 a quinta quilogramas por dia, em 365 dias, que é um ano, que é o que o exercício quer saber, eu tenho uma quantidade de 8,76 vezes 10 a sétima quilos de biomassa. Para cada quilo de biomassa, eu consigo produzir 17 megajoules, 8,76 vezes 10 a 17 quilos produzirão 1,49 vezes 10 a nona megajoules. Portanto, alternativa A, como é aproximado, dá 1,5 vezes 10 a nona megajoules. Seu experimento da água foi no ano internacional de Química, 2011, pH do planeta, experimento global da água. Então, o texto vai citar um pouquinho isso. E aqui a gente pega 2 amostras de água. Uma amostra examinada pelo Colégio Antares e uma outra pela diretoria de ensino. O exercício também, o item também dá uma escala de pH correspondente às cores. Então, nós conseguimos descobrir o valor de pH correspondente às cores. E a pergunta é a seguinte: a cidade americana participou da coleta com algumas escolas. E ele quer comparar a amostra do Colégio Antares com a amostra da diretoria de ensino, com relação ao pH.
Então, o que é que a gente tem? A amostra do Colégio Antares, pH 6, amarelinho, pH 6, dá uma concentração de H+, na ordem de 10 a menos 6 mol por litro. Eu tenho que essa amostra da diretoria de ensino dá um pH na ordem de 7,8, aproximadamente 10 a menos 8 mol por litro. Como ele quer aproximado, então há uma aproximação aqui. A diferença de 10 a menos 6 para 10 a menos 8 é da ordem de 100 vezes. Quanto menor o pH, maior a acidez do meio, então um pH 6 é mais ácido do que um pH 7,8. Então a gente tem como resposta a alternativa C. Essa ela fala do pneu. Esse texto fala da produção de isopreno a partir de biomassa. Então a gente tem aqui, o exercício vai pedir, a questão número 70 vai pedir o nome oficial dessas duas moléculas aqui, dessas duas substâncias. Então o nome oficial IUPAC, União Internacional de Química Pura Aplicada, para os compostos são o da figura 1, eu tenho um radical metil aqui, um grupo metil, então ela vai ficar 2-metil, buta porque eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 3 porque eu tenho uma dupla ligação no primeiro carbono e uma dupla ligação no segundo carbono, como eu tenho duas duplas de eno. Então 2-metil, buta de eno. E esse aqui é o nosso eteno. Portanto, a alternativa é a alternativa D. A questão número 71, ela vai falar do isômero do farneseno. Isso aqui é uma das moléculas conhecidas como farneseno. E ele marca 1, 2, 3, 4 pontos, que são as 4 insaturações. E aí ele pergunta, qual é a fórmula molecular, portanto, o número de átomos de carbono e hidrogênio que eu tenho na molécula, e quais regiões, quais duplas podem ser regiões onde eu tenha isomeria geométrica do tipo cis e trans. Para que ocorra isomeria geométrica, eu tenho que ter duas situações. A dupla ligação, a insaturação do tipo dupla ligação, e eu tenho que ter ligantes diferentes em cada carbono da dupla. A diferente de B, C diferente de D. Olhando para essa molécula aqui, o que é que eu tenho? Essa dupla aqui eu tenho 2 hidrogênios, portanto eu não tenho condição satisfeita. Aqui eu tenho esse grupo é diferente desse, esse hidrogênio aqui é diferente desse restante. Então esse carbono marcado pela posição 2 é um carbono, é uma dupla ligação que vai ocorrer isomeria do tipo cis e trans nessa região. Essa outra região também tem a mesma característica, ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Nesse caso aqui eu tenho 2 radicais metil, que não vai permitir. Portanto, as setas indicadas 2 e 3 são os carbonos que, as duplas ligações onde vão ocorrer isomeria do tipo cis e trans. Eu tenho aqui, então, a alternativa B, correspondente às setas 2 e 3, e a fórmula molecular dele é C15H24. A próxima questão, questão 72, ele vai falar do PET sendo utilizado nos mangues para a produção de ostras, tá? Uma reutilização de um material. Então, o que é que eu tenho aqui? Qual é o grupo funcional presente e qual é a função dessa garrafa, desse PET. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 2 grupos funcionais do tipo éster. Então tem um éster aqui, um éster aqui. A PET é um poliéster. Então as alternativas que nos remetem ao éster é a B e a D. A B fala do seguinte, dele ter resistência ao sol, à água salobra e aos fungos e bactérias. Enquanto que a D fala possuir resistência mecânica e alta densidade. Apesar do material PET ser mais denso do que a água, nós estamos falando de garrafas. E as garrafas têm menor densidade do que
o material. Portanto, eu tenho aqui como alternativa correta a alternativa B. A questão número 73 vai falar de isomeria, certo? Um isômero do octano que apresenta característica com resistência à compressão, ou seja, grande octanagem. Então ele vai falar o número de ramificações e as ramificações mais afastadas da extremidade da cadeia são interessantes do ponto de vista de aumento da octanagem da molécula. Então o que é que eu tenho? Essa daqui não é. Eu tenho 4 moléculas aqui que apresentam C8H18, portanto são isômeros. Essa molécula aqui é bem ramificada, mas não é um isômero, portanto a gente deixa ela do lado. Dentre as 4 moléculas aqui, a que apresenta as características do texto é a E, que é o 2,2,4-trimetilpentano. Portanto, da alternativa E. A questão número 74, ela vai falar do método de produção de biodiesel e ele pergunta por que eu tenho que fazer essa reação no meio reacional sem água, na ausência de água. Essa é a reação dada pelo texto, pelo exercício. Então eu tenho o seguinte, na presença de água, o éster vai sofrer hidrólise, vai formar ácido carboxílico e um álcool. Esse ácido carboxílico formado, ele vai reagir com uma base, aqui foi colocado NaOH, mas vai reagir com uma base, que tem grupo OH-, vai formar o sal correspondente aqui, portanto, o sabão, tá? E mais água. Então, a presença de água vai produzir a hidrólise do éster. Produzindo a hidrólise do éster, eu vou ter a formação de sabão. Então, a alternativa que vai nos dizer isso é a alternativa E, evitar a hidrólise dos ésteres no meio reacional e a formação de sabão. Então, a hidrólise do éster vai provocar a formação do ácido carboxílico, o ácido carboxílico vai reagir com a base e vai formar sabão. E a nossa última questão, ela vai falar do plástico como não condutor de corrente elétrica, mas a gente tem algumas condições para que ele conduza a corrente elétrica. Por exemplo, esse polímero diferente aqui, ele tem que ter ligações covalentes duplas conjugadas com ligações covalentes simples ao longo da cadeia, ou seja, ligações intercaladas, simples e duplas. Então, ele dá uma sequência de polímeros e pergunta qual deles tem essa condição. Aqui nós temos um composto onde eu tenho um anel aromático, tá? E eu não posso me esquecer de que o anel aromático eu tenho ligações simples e duplas alternadas. Então, esse é o polímero, essa é a molécula que vai permitir a condução de corrente elétrica, porque eu tenho ligações simples e duplas alternadas ao longo da cadeia. Portanto, a alternativa A, o polímero representado na alternativa A possui ligações π alternadas, isto é, fundamental para que ocorra a ressonância e a transmissão de corrente elétrica. The end.